Vi ontem aqui a reportagem que mostrou o Interp, o governo do Estado, através do Interp, entregando títulos de moradia para pessoas da área dos quilombolas. Uma obra do Instituto de Terra do Piauí. E era uma dívida que tinha do governo para com essa gente. E aqui comigo está o presidente do Interp, o advogado Chico Lucas, para a gente aprofundar mais essa conversa e saber dele se tem outros segmentos que também receberão. Doutor Chico, boa noite. Boa noite, Pedro. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Bom, presidente, o senhor entregou esse título lá para os quilombolas. Como se deu essa ação e qual é a programação? Olha, nós temos uma programação para atender 3 públicos: povos e comunidades tradicionais, pequenos agricultores e os médios e grandes. Então, o Interp ele olha para todos os públicos para trazer segurança jurídica. As comunidades tradicionais, elas têm 3 tipos, Pedro. São as comunidades tradicionais, ribeirinhos, quebradeiras de coco, os indígenas e os quilombolas. Então, esse ano nós já titulamos uma comunidade indígena. Isso também é um feito histórico, porque desde o século XIX se dizia que o Piauí não tinha mais índio, né? E existem, sim, comunidades indígenas, tabajaras em Piripiri, cariris no semiárido, os gamelas lá no extremo sul, e a gente regularizou uma comunidade na divisa entre o Piauí, Pernambuco e a Bahia, bem na divisa. Eles viveram lá por séculos, resistindo, um lugar muito árido, muito difícil acesso. Que, inclusive, ficou alguém ainda lá, né? Inclusive lá é tão difícil o acesso que as escolas eram atendidas pelo Pernambuco, porque eles achavam que era Pernambuco, quando na verdade era o estado do Piauí. Então foi regularizada essa comunidade. Ali perto do Inocêncio, por ali, na Bahia? Isso, em Queimada Nova. Queimada Nova, lá na divisa com a Bahia e Pernambuco. Regularizamos a primeira comunidade tradicional, uma comunidade ribeirinho-brejeira, vive num brejo, nas margens do rio Uruçuí Preto, comunidade Salto, lá tem um brejo Qual Salto. município? Bom Jesus, do lado do agronegócio. E é isso que a gente quer mostrar, que é possível ter segurança jurídica, tanto para o pequeno, para o grande e para as comunidades tradicionais. Então, nós temos lá no agro, no coração do agronegócio, em Bom Jesus, uma fazenda de soja do lado, a gente regularizou uma comunidade tradicional, garantindo que ela continue sobrevivendo, tenha condições de se desenvolver e manter a sua subsistência sem a expropriação. Porque se você não regulariza, Pedro, o dinheiro vem e toma as terras, né? A força da grilagem que aconteceu no passado, mas depois desse trabalho que está sendo feito a muitas mãos, Tribunal de Justiça, Núcleo de Regularização Fundiária, Assembleia Legislativa do Piauí, que aprovou uma lei revolucionária no Brasil, discutido com todos os segmentos sociais, e agora o Executivo, a gente está conseguindo avançar, e os quilombolas. A gente regularizou 2 comunidades em Isaías Coelho e 2 em Piripiri. Essas comunidades de Isaías Coelho, elas são das fazendas nacionais, Data Poções. Então, o município de Isaías Coelho era uma fazenda do Domingos Afonso Mafrense. E depois ficou sendo da corte, da coroa portuguesa, depois passou para a coroa brasileira, para o Império Brasileiro, e depois passou a ser chamadas fazendas nacionais. Então, essas comunidades resistiram por séculos, vivem na terra, eram donas de fato, mas não tinham papel. E a gente até colocou assim, simbolicamente, dizendo que eram as descendentes da Esperança Garcia. Por quê? A Esperança Garcia morou na Fazenda Poções, tem registros históricos, quando ela pede para voltar para Algodões, que era na inspeção de Nazaré, que é o município de Nazaré. Então, toda aquela região de Oeira, Nazaré, Campinas do Piauí, eram áreas das fazendas nacionais. Então, a gente regularizou o município de Isaías, a comunidade Queimada Grande e a comunidade Riacho Fundo, e também 2 em Piripiri, que tinham mais de 30 anos o processo, Marinheiro e Vaquejador, na divisa com Capitão de Campos e Boa Hora. Então, são comunidades que resistiram, precisam do documento para que elas possam se desenvolver, como todos os demais pequenos agricultores. É uma política que o governador dá muita atenção, a vice-governadora Regina Souza também tem uma preocupação, e, lógico, o coordenador do próprio Piauí também está dando condições para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, que é chegar nesse ano à meta de 10 mil pequenos agricultores. Nós já regularizamos 4 mil, tem 6 mil títulos para serem entregues. A gente não tinha entregue ainda por conta da pandemia, mas a gente está fazendo esse trabalho. Só no mês passado nós entregamos mais de 1.000 em José de Freitas, Cabeceiras, Barras, né? A gente já entregou também em Nazária, que a gente fez vários assentamentos em Nazária, e em vários outros municípios do Piauí. E também regularizando os grandes produtores, que a gente não pode negligenciar. Apesar de sermos um governo de esquerda progressista, mas o governo e a função do governador, ele sempre deu essa missão, é olhar para quem produz. É para evitar o quê? O grileiro e o especulador.
evitar o grileiro especulador. Mas se a pessoa estiver de boa fé produzindo na terra, a lei veio para a gente regularizar. Inclusive, nesse sentido, a gente tem um ótimo diálogo com a ProSoja, com o Sindicato de Produtores de Bom Jesus. Regularizamos a Serra do Quilombo, que é uma das primeiras áreas. Tinha um processo lá judicial há mais de 20 anos. 20 anos, porque ela foi uma das primeiras. Ela é produtiva desde os anos 90. E aí veio com a vinda de pessoas estimuladas pelos governos anteriores e eles não tinham documento da terra. Então, imagine a pessoa produzir, obter crédito, tem toda uma dificuldade pela falta da regularização. O senhor falou aí, presidente, sobre grilagem. Eu me lembro, a doutora Eulália era corregedora. Ela meteu a caneta, ela desapropriou milhares de hectares lá no sul do estado, em um determinado momento. Bom, depois veio o doutor Parlandim, também corregedor, e deu seguimento a esse trabalho, inclusive com o monitoramento de um GPS, que facilitou. E o senhor disse aí, há uma parceria com o Tribunal de Justiça, nesse sentido, o combate à grilagem, né? Fica uma pergunta, esse pessoal que está recebendo o documento, ele continua morando lá? Porque às vezes você está com o documento na mão e fica estimulado a se desfazer da terra, vender a terra. Há um trabalho nesse sentido para continuar lá? Essa é uma boa pergunta. Inclusive, a lei traz de uma cláusula que a pessoa não pode vender por 5 ou por 10 anos. Mas eles vivem há muito tempo na terra. E sobre o Tribunal de Justiça, Pedro, eu quero aqui ressaltar que o trabalho dos corregedores foi fundamental. O senhor falou da desembargadora Eulália, desembargador Parlandim. Depois nós tivemos a criação do núcleo de regularização fundiária pelo desembargador Ricardo Gentil. Foi dado continuidade. O Sebastião Martins também, que foi corregedor. O desembargador Sebastião fez um excelente trabalho. Desembargador Hilo, que a gente já pegou gestão comum. Já pegou agora, Danda. Foi ele que encaminhou a lei para a Assembleia. Então, foi uma criação do núcleo de regularização fundiária. O desembargador agora Fernando Lopes e também a vice-corregedoria com o desembargador Joaquim Santana. Então, foi um trabalho muito bem feito. E o que a gente tem que estimular é dar à terra, trazer segurança. Hoje, o Piauí é destino de investimentos, tanto na área de energias renováveis como na produção de grãos, por conta dessa segurança. Por conta dessa segurança que é fruto de um trabalho institucional de vários segmentos, executivo, judiciário e legislativo. Então, a medida é essa, dar o documento e segurar o homem lá no local, não sair. Garantindo que ele tenha acesso a crédito e a gente tem que pensar outras políticas públicas, lógico, assistência técnica, tem que pensar também a questão do fomento ao crédito, a água, tudo isso está sendo pensado pelo governo, SAF, Emater, com os projetos, essas operações de crédito. A gente vê, às vezes, muitas críticas que são injustas, mas todo esse trabalho do INTEP só existe, Pedro, porque a operação de crédito com o Banco Mundial financia esse trabalho. Ou seja, os quilombolas, os indígenas e as comunidades tradicionais estão sendo atendidas porque o Banco Mundial financia o Estado do Piauí para dar atenção para as pessoas que mais precisam. Sem essa operação de crédito, a gente não teria conseguido fazer nada do que a gente já fez até agora. Presidente, vamos continuar aqui acompanhando o trabalho. Quero cumprimentá-lo pelo esse trabalho. E quando tiver mais informações, o senhor nos passa, por gentileza. Pedro, eu quero agradecer mais uma vez o Espaço Antena 10. Eu quero pedir só licença para mandar um abraço aqui para minhas duas filhas que estão me assistindo. Uma de 6 e uma de 4 anos, eu prometi. Elas disseram, quem são elas? É a Denise e a Maria Liz. Denise, um beijo, né? Eu até pedi para gravarem elas, que elas disseram, papai chega cedo hoje. Eu digo, vou dar entrevista para o amigo Pedro, mas me assiste na televisão. Abraço, Denise, abraço. Muito obrigado, presidente. Obrigado.